Amém? Lucas 13, 24. Tudo para a glória de Deus, a unção do Espírito Santo e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Vamos estar atentos, porque a palavra sempre nos conduz à verdade e à direção do nosso Deus. Ela nunca vai desviar, porque a perfeita vontade de Deus é que todos venham a ser salvos. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Bendito e glorioso o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler um versículo só, que é o 24 do capítulo 13, que diz assim: aleluia. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém. Olha o que a palavra de Deus nos relata. O próprio Senhor, quando falou, que essas palavras são dele, do próprio Senhor, dizendo que para a gente se esforçar por entrar pela porta estreita. E o que nós podemos a entender? Se esforçar para entrar pela porta estreita. Aleluia. A porta estreita, alguém entra de qualquer maneira? Não consegue. Porta estreita, você tem que saber como passar nela. A gente conhece a parte da porta larga. Porta larga, tu entra com tudo que você tem, pode entrar rodando com o braço para lá, que a porta é larga, tu vai passar de qualquer maneira. Mas aqui Jesus está falando sobre a porta estreita, mas nos chama a atenção que a gente tem que se esforçar. Aleluia. Nós vemos que na Bíblia, muitas vezes ele falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E muitas passagens mostram que é necessário se esforçar para tu conseguir aquilo que Deus quer para nossas vidas, para a sua vida. É necessário a gente se esforçar. Por que esforçar? Porque vai ter momentos na vida que você vai ter que perseverar. Se você não perseverar, não se esforçar para aquilo que Deus te falou que você quer, você pode desistir. Muitas pessoas que a gente consegue não se esforçou, desistiu, não perseverou, voltou lá atrás. Mas louvamos a Deus que existe uma coisa tão tremenda, que quando o fôlego de vida está em nós, tudo pode ser mudado, porque você está com o fôlego de vida. Quando o fôlego de vida se vai, por qualquer motivo que seja, só segue o juízo. Amém? Então nós temos que ele falou: esforça-te por entrar pela porta estreita. Quando ele fala dessa forma, é tão interessante que o conselho que ele te dá, o conselho que o Senhor nos dá através da palavra, e ali foi pessoalmente, quando ele estava caminhando pela face da terra, nós podemos observar que ao mesmo tempo que ele te dá o conselho, ele mesmo te ajuda a você seguir aquele conselho, se você quiser ouvir a segunda e perfeita, a primeira e perfeita vontade dele para a sua vida. Ele te ajuda e não fala: se esforça para passar, mas você se vira. Não, você tem ele para ajudar você a passar pela porta estreita, que ele falou que vai ser bom, porque no final de uma porta estreita vai ter uma imensidão assim de largueza para você estar aqui diante da presença de Deus. Aqui existem as portas muito largas na face da terra. Na porta da glória, aquela porta da glória é só para passar aqueles que se esforçaram para passar pela porta estreita aqui na terra. Por quê? A porta estreita é aquela que não tem muita possibilidade, não tem muito recurso para você passar por ela. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás.
A porta larga, você pode vir com tudo que você tem, tudo que o mundo te dá, tudo que o mundo te oferece, porque a porta é larga. E você pode passar tranquilo. O problema é que no final a porta larga se estreita, mas a porta estreita se alarga, que é diante da presença de Deus. Vai haver uma grande diferença, no final da caminhada, porque muitas das pessoas liga mais, pensa mais na caminhada e não vê que toda caminhada tem um final. Toda caminhada que tem um final para alguma coisa acontecer. E essa caminhada do ser humano, ela tem um final, mas no final da caminhada, depois tem um recomeço de algo que é eterno. E ali pode mudar uma situação para ser bom e uma para ser ruim. E Deus não quer, Deus fez o ser humano para que viesse viver em abundância, na presença daquilo que Ele colocou para que nós possamos viver bem. Só que as histórias a gente já conhece, então houve muita perturbação na parte espiritual do inimigo que perdeu tudo, e ele quer que você também venha perder tudo aquilo que Deus fez por você. O inimigo quer que você não receba da graça que foi através de Jesus Cristo para a salvação. O inimigo tenta desviar muitas pessoas da direção da verdade, muitos seguem a direção da... Por que segue? Talvez interesse, pode ser poder, pode ser autoridade, pode ser posse, tantas coisas pode desviar você da presença de Deus. Seja o que você for, não desvie da presença de Deus, porque a presença de Deus ela vai nos moldando segundo como Ele quer. A presença de Deus não deixa como a gente ela vai nos moldando. E se você está na mão do oleiro, ele vai moldar você. Se o barro estiver lá na terra e ninguém for lá moldar ele, o barro vai ficar do mesmo jeito. Mas quando você vai para a mão de Deus, Ele vai moldar você, Ele vai nos moldar como está nos moldando a cada dia mais. Porque Ele diz assim, porque eu vos digo, a segunda parte do 24, que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Vai ter um impedimento. Se você não pode entrar em algum lugar, é porque tem um impedimento. Aí nós vamos entender quem é que fez esse impedimento na nossa vida, ou quem é que permitiu. Se Deus fala para a gente esforçar, se a gente não se esforça, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E aqui diz que a porta é estreita, então vai ter que ter jeito para passar nessa porta, não é de qualquer jeito. Aí ele fala aqui, mas naquele dia, vamos aqui conjecturar o restante da palavra, vai ter muitos que vão querer entrar, mas não vão conseguir entrar. Por que não vai conseguir entrar? Porque não se prepararam para entrar naquela porta. Sabe, acostumou a andar naquela porta larga de qualquer maneira. Só que o tempo, como a Bíblia fala e foi lido aqui em Eclesiastes, o tempo passou. O tempo de se preparar para entrar naquela porta passou. Se o tempo passou, ele não volta mais. E nós temos tempo na nossa vida que, se nós perdermos, vai chegar um tempo que esse tempo tu não recupera mais, porque ele passou. Porque o tempo de fazer não foi feito. Há tempo para todas as coisas. Muitos vai procurar, mas não vai conseguir, porque não se preparou. Vou usar um exemplo assim, um exemplo natural, só para a gente entender. Se tivesse um lugar, muitas pessoas naquele lugar, e cada um teria que se mover por si próprio para chegar aonde tivesse que chegar. E tinha uma distância assim, vamos que seja daqui para Niterói, uma opção de carro disponível para, tinha 100 pessoas sem carro, então tinha carro para cada um. Só que nesses 100 pessoas, os carros estão preparados. O carro conduz ao lugar ao qual devemos chegar. Olha só, presta bem atenção. Só que alguns ali
aprenderam a dirigir e outros não aprenderam a dirigir. O que vai acontecer? Está o carro ali preparado, cada um tem que estar no seu carro, a pessoa não se preparou, não tem condição nenhuma de pegar um carro. Quais que vai chegar aonde tem que chegar? Os que se prepararam para dirigir um carro. Porque a possibilidade era para todos, porque ele tinha carro para cada um, mas tinha um tempo de se preparar, porque um dia ia precisar desse preparo. Assim a gente na presença de Deus, se a gente não se preparar, como vão entrar nessa porta estreita que nos conduz à glória do Pai? Muitos vão tentar, mas não vai conseguir, porque não se preparou. Mas teve toda a oportunidade. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, adorando a Deus, falando com Deus através do louvor, clamando Ele, falando conosco, e nós demos ouvido, a cada dia nós vamos se preparando para aquele grande dia. Mas muitas vezes não querem se preparar para aquele grande dia. O pior é quando quiser não dá mais tempo, porque enquanto tem vida ainda tem tempo. Mas se passar o tempo do fôlego de vida, que nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a meia hora, nem daqui a 10 minutos, 5, como vai ser? Então nós vemos aqui, faça, conforme a palavra está nos direcionando. Aleluias! Como está nos direcionando? Esforça-te e tenha bom ânimo por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, é ele que está falando, que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Vai chegar um tempo determinado que eles vão saber que ali só que o tempo passou. Lembra do rico e Lázaro? Lázaro, deixa que eu vou lá refrescar, falar para meus parentela que o que aconteceu comigo, para salvar eles. Ele falou, se ele não ouviu nenhum vivo, quanto mais o morto. A história só leu do rico e Lázaro, vocês vão ver. É algo tremendo, porque aqueles também não se prepararam. Mas a palavra está nos preparando para esta verdade que vai acontecer. Não deixa ninguém tirar certeza do que Deus fala, porque a palavra para ele não volta vazia. Vai acontecer. Não importa, vai acontecer. Espera no Senhor que o mais Ele fará. Não se preocupe. Deus está com a mão estendida. Às vezes, lembra de Pedro? Foi afundando. Mas só que Pedro estava perto de quem? Jesus. Estava no caminho do Senhor, que ele pediu, se é o Senhor, diga que eu vou contigo. E Pedro foi andando sobre as águas, só que viu o vento, ele teve medo. Pode acontecer até alguma coisa com você na caminhada com o Senhor. Mas se tu clamar, Ele estende a mão e te levanta novamente. Foi assim que Ele tirou Pedro daquela situação. Ele ergue a mão, Ele não vai encolher. Ele está com a mão ali em movimento para te erguer. Agora, se você se afastar dEle, da presença dEle, o inimigo se aproxima muito rápido. Fica na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, clame ao Senhor e Ele te responderá. Ele vai erguer a mão, Ele vai te erguer se é necessário, Ele vai te erguer de novo, para você continuar na mesma caminhada. E hoje Ele ergue muitos aqui de nós, de repente numa situação, de repente em algo que está acontecendo que nós não sabemos tudo, mas tudo Deus sabe. E Ele sabe o que é necessário, por isso não deixe de clamar ao Senhor, porque Ele é contigo, Ele ouve teu clamor e a tua oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorificado, bendito é o nome do Senhor. Que Deus nos conceda mais força, mas pede para nós nos esforçarmos. À medida que tu se esforça, Ele ajuda você a prosseguir e caminhar. Ele firma os teus passos, dá livramento, Ele te protege, Ele vai à sua frente e à tua retaguarda, porque Ele é o Senhor que cuida e zela pelos seus. Amém? Glorificado, bendito é o nome do Senhor. Aleluia.